Acordo e fim da greve de fome de Glauber Braga. Depois de mais de uma semana em greve de fome, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, decidiu suspender o protesto. O motivo? Um acordo direto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota Chicorná. Hugo Mota se comprometeu a conceder 60 dias para que Glauber se defenda no processo de cassação de mandato. Esse prazo extra foi visto como uma sinalização política importante por parte da presidência da Casa. Glauber considera que está sendo vítima de perseguição política e que o processo de cassação seria uma forma de retaliação por defender pautas mais combativas no Congresso. Agora, com 2 meses de prazo, Glauber terá a missão de convencer ao menos 257 deputados a votarem contra a cassação. Esse será o número necessário quando o processo chegar ao plenário da Câmara. O fim da greve de fome marca uma nova etapa nessa disputa política, que promete ganhar ainda mais repercussão nos próximos dias. Glauber Braga sai momentaneamente da resistência física e entra na articulação política. Quer entender os próximos passos do caso e como isso pode impactar o Congresso? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos episódios dessa história. Estamos de volta já com informações lá da capital federal para falarmos sobre Glauber Braga. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele se comprometeu a conceder 60 dias para que o deputado do PSOL se defenda no processo de cassação do mandato dele. Com o acordo, Glauber Braga encerrou aquela greve de fome iniciada há mais de uma semana. Thaisa Medeiros vai nos contar em detalhes agora como deve se dar esse processo de cassação do mandato do parlamentar e um pouco também do que disse Glauber Braga depois dessa conversa com o presidente da Câmara. Bom dia, Thaisa. Oi, Carol, bom dia novamente, agora com mais calma. Olha, Glauber Braga ontem se manifestou a respeito dessa suspensão da greve de fome, que durou 8 dias. Ele disse que enxergou esse acordo feito com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como um recuo, como um apoio por parte do Mota, justamente nesse sentido de ser contra a perseguição que ele diz estar sendo vítima. Glauber Braga vem falando que está sendo perseguido e que esse processo de cassação de mandato, então, seria uma retaliação por conta de pautas que ele vinha defendendo. E aí, diante desse acordo, agora Glauber tem 60 dias até ser colocado em plenário esse processo da sua cassação para convencer os demais deputados a respeito dos votos que ele precisa. São 257 votos para aprovar uma cassação em plenário. Esse é o próximo passo, já que o Conselho de Ética já aprovou a cassação. Então agora vai para Estratégias de defesa de Glauber Braga. Após o acordo, após o fim da greve de fome, o deputado Glauber Braga, do PSOL, retoma forças, agora no campo jurídico e político. A nova fase da batalha é decisiva: evitar que o processo de cassação avance. Uma das primeiras movimentações da defesa será recorrer à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Glauber quer reverter o parecer do relator Paulo Magalhães, que recomendou a cassação no Conselho de Ética. O recurso será protocolado até o dia 22 de abril. Segundo a deputada Omsâmia Bonfim, que é esposa e colega de partido de Glauber. A estratégia inclui conversas com o presidente da CCJ, deputado Sr. Paulo Azi, e também articulações com juristas, religiosos e outros apoiadores que tentam construir um cenário mais favorável. A acusação contra Glauber veio após uma discussão com um integrante do MBL, que gravava um vídeo na Câmara e teria ofendido sua mãe. A reação do deputado gerou grande repercussão. Agora, com mais tempo, o PSOL quer organizar sua base, unir forças e impedir a cassação no plenário. E o foco é claro: conquistar votos suficientes para barrar o avanço do processo. A disputa política continua, e Glauber Braga aposta em articulação e apoio institucional para reverter um dos momentos mais delicados da sua carreira política.
casa. E aí vai caber a ele fazer esse trabalho, além de contar, é claro, com seus aliados, principalmente do seu partido, o PSOL. Durante esses 8 dias, conforme foi informado por sua assessoria, ele apenas se alimentou de hidratação, né, de isotônicos e de água também. E foi observado aí por médicos ao longo desses dias, enquanto ele só descansava lá no anexo 2 da Câmara dos Deputados, no plenário, com um colchão que foi colocado no chão. Bom, uma das alternativas que Glauber tem também é recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Casa, para uma reavaliação do parecer do deputado Paulo Magalhães, que foi o relator desse processo de cassação. Ele pode fazer esse pedido, então, até o dia 22 de abril, a próxima terça-feira, segundo Sâmia Bonfim, que é esposa e também é colega de partido de Glauber Braga. Ele já está pronto, esse documento que vai ser enviado no dia 22, então, para ser protocolado na CCJ. A parlamentar também disse que a bancada do PSOL deve se reunir com o presidente da CCJ, o deputado Paulo Azy, na terça-feira, e um grupo de juristas e religiosos deve dialogar também com Azy e com Hugo Motta, tentando aí desdobrar um desfecho positivo para o deputado Glauber Braga. Com um prazo de 60 dias, então, Glauber ganha um pouco mais de tempo para fazer todas essas negociações. Ele que está tendo essa tentativa de cassação após uma agressão a um integrante do MBL que fazia perguntas ali para ele durante uma gravação de vídeo na Câmara dos Deputados. Ele teria chamado a mãe do Glauber de corrupta e aí o deputado então reagiu e gerando então essa repercussão toda e esse processo de cassação posteriormente. Agora caberá então à bancada do PSOL essa união para tentar barrar o processo de cassação lá no plenário da Câmara dos Deputados, onde é necessário esses 257 votos. Volto com você. Articulação política e desafios para Glauber Braga salvar seu mandato. Com a suspensão da greve de fome e o prazo de 60 dias garantido, Glauber Braga agora enfrenta seu maior desafio: salvar o mandato. No plenário da Câmara dos Deputados. Segundo a jornalista Isabel Mega, a nova etapa da defesa exige habilidade política e articulação com grupos fora da base tradicional de Glauber, especialmente da direita. O governo federal já demonstrou algum apoio, com visitas de ministros e sinalizações políticas, mas ainda há dúvidas sobre até onde o Planalto está disposto a ir. Uma das estratégias é alegar suspeição do relator Paulo Magalhães, alegando que ele tem histórico de conflito com Glauber e até acusações semelhantes no passado. Mesmo com pouca tradição da CCJ em aceitar recursos desse tipo, o PSOL tenta desgastar o parecer e ganhar tempo. A votação no plenário, no entanto, deve ficar para depois do recesso de julho. A votação final será aberta e exigirá taxilaro 257 votos a favor da cassação. Com pouca interlocução fora da esquerda, Glauber depende de uma ampla sensibilização de parlamentares de diferentes espectros. O grande debate por trás de tudo isso é: uma agressão, mesmo diante de provocação, justifica a perda de um mandato? Esse será o centro da disputa nos próximos meses. Com articulação intensa nos bastidores e os olhos voltados para agosto, o destino político de Glauber Braga ainda está indefinido. Mas uma coisa é certa: os próximos capítulos prometem tensão e bastidores quentes em Brasília. Obrigada, Thaisa, com as informações para a gente lá de Brasília. Também temos a Isabel Mega, nossa analista na capital federal, nesse feriadão aqui com a gente, não nos abandonou. Tudo bom, Isabel? Ninguém solta a mão de ninguém, né, Carol? Estaremos juntas aqui nos próximos dias, inclusive no fim de semana, para te deixar muito bem informado. E a Isabel acompanhando, porque sim, tem articulação em pleno feriadão também lá em Brasília. Tem bastidor, muita gente já olhando para o que vai acontecer depois do feriado, a começar por Glauber Braga. Isabel, a Thaisa contou para a gente um pouco do que foi essa articulação, do que disse o deputado agora que encerra essa greve de fome. Conseguiu pelo menos mais um tempo, Isabel. O que agora está, em termos de estratégia, no radar do parlamentar para evitar que tenha um mandato cassado?
Carol, em um primeiro momento, um alívio muito grande da bancada do PSOL, porque sim, havia uma preocupação crescente em relação ao estado de saúde do Glauber, por mais que ele estivesse sendo acompanhado, estivesse ingerindo soro, isotônicos, tomando água. É claro que você não se alimentar corretamente durante tanto tempo, já mais de uma semana, isso gera uma série de consequências para a saúde. Então, um alívio, e isso só foi possível depois dessa sinalização do presidente da Câmara, Hugo Motta. Agora, a gente tem um passo no meio do caminho até o plenário que faz com que o pessoal ganhe tempo em relação a essa articulação. Próximo passo é na Comissão de Constituição e Justiça. O prazo para apresentar a defesa é na próxima terça-feira. O pessoal irá fazer isso e numa apuração que eu compartilho com a nossa repórter que é setorista de Congresso Nacional, a Rebeca Borges, já dá uma dica do que eles vão alegar. Eles devem alegar, entre outros pontos, a suspeição do deputado Paulo Magalhães, que foi quem produziu o parecer lá no Conselho de Ética, dando a posição de cassar o mandato de Glauber Braga. Carol, é um argumento que vai ser trabalhado, mas que dentro da CCJ não se tem tanto ambiente para que seja acatado. Até porque no histórico da CCJ não há nenhum caso de um recurso ser analisado. Isso é uma prerrogativa da comissão. Você ter ali um acatamento por conta da suspeição de um outro parlamentar no Conselho de Ética. Mas, ainda assim, essa é uma das estratégias do PSOL para desgastar esse assunto, pegando, sobretudo, a figura do relator, que também teve acusações de agressão contra ele no passado na Câmara dos Deputados. É um relator que tem um nome mais atrelado a ser um adversário de Glauber Braga, então é por essa linha que eles vão desenhar isso. Em relação aos prazos, Carol, eles apresentaram um recurso no dia 22, você vai ter uma contagem de prazos, tem um feriado no meio do caminho, mas até o dia 6 de maio esse processo deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. A partir daí é que começaria essa contagem de 60 dias, o prazo dado por Hugo Motta. Então, a análise no plenário mesmo, somente depois do mês de julho, porque a contagem está dando ali por volta de 15 de julho, eles estariam em férias, né, no meio do ano, e aí é um assunto que fica para o segundo semestre, com toda certeza. Com esse tempo a mais, Isabel, você fala dessa articulação para a gente de Glauber Braga, do PSOL, que é a legenda a qual ele pertence, a qual ele é afiliado. O que deve ser determinante nessa articulação? Carol, há uma avaliação dentro da Câmara dos Deputados que Glauber Braga não vai se livrar desse processo de cassação se não houver uma articulação muito bem feita e alinhada também com as camadas da direita. O Glauber Braga é um parlamentar do PSOL, é um partido mais à esquerda, por óbvio, e que não tem interlocução com esses outros parlamentares, Carol. Então, se não houver uma sensibilização desses outros grupos da Câmara dos Deputados, o cenário é muito difícil de salvar o mandato dele depois na votação no plenário da Casa. Você precisa de pelo menos 257 votos favoráveis. A votação hoje, ela não é secreta, então todo mundo sabe como cada parlamentar vai votar. Isso pode pesar contra ou pode pesar a favor. O pessoal vai apostar nessa sensibilização, ganhou uma articulação do governo, mas tem uma certa dúvida até que ponto o governo vai interferir de fato nessa situação. Até aqui, o sinal foi de apoio, o governo mandou diversos ministros para darem esse apoio ali presencialmente ao Glauber, com as visitas de ministros que ele recebeu. Então, se costura algo para tentar mostrar que são dois pesos, duas medidas. A agressão é grave, sim, as imagens são muito ruins para o parlamentar. Mas será que isso justifica a perda do mandato? É essa colocação, é esse debate que está sendo instalado na Câmara dos Deputados, que tende a arrefecer um pouco com esse prazo elástico que foi dado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Mas lá na frente, quando o prazo terminar, lá em agosto, na volta do recesso dos parlamentares no meio do ano, esse é o assunto que vai voltar a apertar o calo novamente da Câmara dos Deputados como um todo, Carol, não somente do PSOL.
Isabel Mega está de olho nessas articulações, nessas conversas. Obrigada, Isabel. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, inclusive com relação a outros assuntos em destaque aqui no Novo Dia.